Shalom, queridos. Capítulo 19 do livro de Jó. A nossa gratidão ao nosso Deus por esse momento tão especial no nosso ministério. Indo na fonte beber da água. A fonte é a palavra, a fonte é Jesus. Então, te louvamos, ó Deus, por isso e agradecemos em nome de Jesus. Bem, capítulo 19, lido pelos discipuladores e discípulos e comentado pela apóstola Renascimento. E todo comentário, toda leitura é a base do nosso questionário que vocês deverão responder com excelência. E vocês vão glorificar o nome do Senhor Jesus, fazendo discipulado, onde o nome dele seja exaltado com a sabedoria, com o aprendizado que vocês devem ter. Basta ouvir o vídeo, basta ir para o discipulado, aí tudo vai dar certo. Não faltar toda semana, no nome de Jesus. Relata nesse capítulo, que Deus está relatando no capítulo 19 de Jó, Jó se queixa da obstinação e dureza dos seus amigos. Então, novamente, Jó repreende seus amigos e rejeita sua afirmação de que seus sofrimentos provam que ele deve ser um grande pecador. Contudo, o discurso mordaz de Bildade não levou Jó ao pó. Ele reconhece que as palavras atormentavam sua alma e despedaçavam, mas ele não muda seu ponto de vista. Mesmo que ele tenha pecado, argumenta ele, isso não é da conta deles. Mesmo que ele tivesse pecado, não era da conta deles. Como Jó vê as coisas, ele não foi mal, mas Deus fez parecer que sim, colocando nesta situação humilhante. É assim que Jó se vê, que Deus não fez, que Deus fez parecer que ele era mal, mas que ele sabia que não era, e que Deus sabia que ele não era. Ou seja, Deus usou seu poder contra Jó e Jó não pôde fazer nada a respeito. Jó se sente desamparado. Parentes, amigos e servos se voltaram contra ele. Sua esposa o abandonou, as crianças nem dele e as pessoas em geral acham esquisito, acha repulsivo, porque não tinha parente, amigos, servos. Sua esposa tinha abandonado, as crianças riam dele e as pessoas, em geral, o achavam repulsivo. Qualquer criança que vê uma pessoa no estado de Jó é inocente, não sabe o que está se passando, ri. Até isso está acontecendo. Os únicos que escolheram ficar com ele foram Elifaz, Bildade e Zofar. Eles não podem, portanto, ter pena dele e dar-lhe algum conforto, logo que foram os únicos, mas não fizeram isso. Jó deseja que suas palavras sejam gravadas permanentemente para que algum dia alguém o declare correto. Com esse pensamento, Jó recorda seu desejo anterior de uma nova vida após a morte. Desta vez, no entanto, suas palavras são mais do que apenas um desejo. Ele agora está confiante de que deve haver uma vida nova, vitoriosa após a morte. Pois, se Deus deve fazer uma declaração que ele acha que deve ter uma vida após a morte, pois se Deus deve fazer uma declaração de que Jó é justo, Jó deve estar lá para ouvi-la. Então, embora seu corpo possa morrer, ele, de alguma forma, viverá novamente. Aí já pensou melhor, né? Foi evoluindo aí no meio do sofrimento.
Em seu próprio corpo, com seus próprios olhos, ele verá Deus. Melhorou, né? É aí onde ele fala aqui no capítulo 19, versículo 25 a 27, ele fala: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra, depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Como ele ansiava, assim, ele estava acreditando que iria vê-lo. Quando esse dia chegar, justiça será feita àqueles que no momento insistem que o sofrimento de Jó é, é resultado de seus pecados secretos. Seus acusadores serão provados errados e seus perseguidores serão punidos. É isso que ia acontecer. Iria acontecer. Ele morrendo, estaria com Deus e os perseguidores, os que estavam acusando, teria que dar conta a Deus por estarem julgando Jó de uma maneira errada. É o capítulo 19. Deus maravilhoso, né? Nós temos a certeza que vocês já estão sabendo que não vão, de maneira nenhuma, estar fracassados numa prova. Não vão porque Deus é com vocês, é conosco. Ele não abandona. O livro está mostrando isso, o livro de Jó está mostrando isso, e nós, na Segunda Aliança, sabemos que o inimigo não vai querer, de maneira nenhuma, poupar. Ele não quer que o inferno seja saqueado. O propósito dele é esse, é detonar as nossas vidas, porque ele viu quando Jesus disse, ide fazer discípulos, e ele sabe que haveria uma igreja obediente, apesar de haver aqueles que estão desobedecendo, mas tem aqueles que estão obedientes. Eu conheci homens e mulheres na minha juventude, quando eu estava começando minha vidinha com Jesus, e eles vestiam uma só camisa remendada, aquele chinelo batido já quase que não calçava mais os pés, de tão fininho estava, com a Bíblia toda machucada, que não tinha direito a comprar outra, não tinha dinheiro, mas todos os dias eles estavam falando de Jesus. Todos os dias tinha um lugar para ir falar de Jesus. Todos os dias tinha uma vida ganha por essas pessoas. Não tinha prova que deixasse eles paralisados. A fome não detinha, a falta de roupa para vestir não detinha, a falta de calçado, nada. Eles não tinham carro, eles não tinham nem sequer uma bicicleta para andarem, mas eles iam falar. Eu conheci pessoas assim na minha juventude e acompanhei alguns deles. Louvado seja Deus. Era por falta de prova? Não. É porque eles não foram vencidos pelas provas. Hoje nós vemos quantas pessoas que a gente não pode abrir a boca e perguntar como é que vai você? Estou na prova. Só que sabe dizer, estou na prova. Será que é uma prova assim como essa de Jó? Estou na prova. Não é não, não é desse tipo não. Se fosse, não estava nessa conversa. Estou na prova, estou na prova. Você está na prova? É silêncio. Você e Deus, você e Deus. Se alguém perguntar como é que está você, estou bem. É eu e Deus e mais ninguém. Pronto. Como é que está você? Eu estou bem. É eu e Deus e mais ninguém. Sabe que ninguém quer saber de quem está sofrendo? Quando se aproxima é só para dizer que a pessoa está cheia de pecado e por isso que está sofrendo. Vocês não sabem isso? Não sabe disso? Quem quer ficar perto de alguém que está sofrendo? Quem quer ficar perto de alguém que está com um filho morrendo? Para ver as lágrimas daquela mãe, ver aquela mãe naquele sufoco, naquela agonia que mãe não nasceu para perder filho. Ninguém quer ficar junto para não ver o sofrimento. E para não dizer assim, ela mesmo merece. O filho dela está assim porque ela é assim, 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 assim. Então você sabe disso, né? É você e Deus. Não fique nessa conversa, estou na prova, estou bem com Deus, é eu e Deus.
Como é que tá você? Tô bem com Deus, é eu e Deus. Tô bem com Deus, sou eu e Deus. Faça até uma música para o adversário ficar detonado, envergonhado. Não fique só, tô na prova, com a cara de chuchu, tô na prova. Não é nada disso. Sabe o que que mais faz você ficar assim? Porque você não procura. Se você for um psicólogo, a ciência prova que se você tiver atividades, tiver o que fazer, você já passa situações com mais tranquilidade. Eu tenho um filho psicólogo, e toda vez que tinha alguém com situações que, nesse nível, que ele estava atendendo e via que precisava de ter uma atividade, alguma coisa agradável para preencher a mente, ele dizia: mãe, a senhora que tem esse ministério aí tão amplo, não tem uma salinha para botar umas pessoas para ficar tendo uns trabalhinhos para preencher a mente, trabalhos de arte? Aí eu sempre procurava ver, porque é falta de que fazer também, né? Estou na prova. Comece a ganhar vida para você ver se você vai ficar dizendo estou na prova. Você vai ver a necessidade da terra, que é Jesus, e a maior prova é a pessoa saber que vai morrer e vai para o inferno. Essas pessoas, aí que é situação difícil. O pessoal passar o sofrimento e ir para o inferno. Então, em vez de eu ficar, eu que sou a filha de Deus, que estou na prova, mas se morrer ou viver, estou com Jesus, é melhor ir procurar aquele que está passando pela prova, que é claro que esses aí não são prova, né? É resultado de pecado, mas de qualquer maneira eles acham que é prova. O ímpio não acha que está sofrendo por causa de pecado. Estou na prova, não sei foi que Deus viu em mim que deixou. Não sei porque Deus deixou uma coisa dessa na minha vida. Não sei foi que eu fiz a Deus. O ímpio faz assim. Ele não está sendo provado, ele está sendo o resultado dos pecados mesmo, que eles não confessam nem deixam. Mas eles dizem assim: então ele fez de você, que é um filho de Deus, que está sendo provado, sabe que seu Deus não abandona, que Satanás está te tocando somente para que você possa estar diante de todos, glorificando o nome do Senhor.